Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu vou falar de Cleópatra, a biografia da Stacy Schiff. Estou muito feliz de trazer para vocês a resenha de mais uma biografia aqui para o canal. Esse tem sido um assunto bem recorrente dos meus vídeos esse ano. Eu tenho lido mais biografias, me interessado mais sobre biografias de mulheres, e esse é um tema que eu quero continuar trazendo aqui para vocês, porque muito me interessa e eu acho que nós temos que conhecer cada vez mais mulheres incríveis e poderosas do nosso passado. E a Cleópatra é uma figura que sempre me interessou, eu sempre tive muita curiosidade em descobrir quem foi a verdadeira Cleópatra, né? Saber um pouco mais sobre ela, e eu achei essa biografia da Stacy Schiff fabulosa, então eu estou aqui hoje trazendo um pouquinho dela para vocês. A primeira coisa que a Stacy vai nos trazer nessa história é a dificuldade que existe entre nós separarmos a verdadeira Cleópatra do mito da Cleópatra. O mito da Cleópatra ele vem sendo cimentado ao longo dos últimos 2000 anos, com histórias criadas, lendas, mentiras, invenções em cima da figura dela. E hoje em dia é muito difícil você separar o mito da realidade. A figura que nós temos da Cleópatra, essa figura que aparece no cinema, na televisão, geralmente ela é totalmente mitológica. Ela está muito longe daquela mulher real que viveu e governou o Egito há mais de 2000 anos. Então a tarefa dela nessa biografia é tentar desmistificar um pouquinho a figura da Cleópatra e buscar a verdadeira Cleópatra, o cerne da verdadeira mulher e do que ela fez e de como ela viveu há 2000 anos. Existem alguns motivos pelos quais a biografia da Cleópatra foi sendo incrementada, inventada e floreada ao longo dos anos, A primeira delas é que não restou quase nada do período que ela governou e da vida dela em si. Muito do que ela fez, as estátuas que ela ergueu, os templos, tudo que ela, enfim, os documentos dela, muita coisa foi destruída pelo imperador Augusto, após a derrota dela e do Marco Antônio no Egito. O Augusto se torna imperador, inclusive das terras egípcias, ele se torna o grande soberano de toda a nação. E o Augusto vai começar ali uma tarefa de destruição de muitas das coisas que eram dela. Então, ao longo do tempo, muito se perde nesse sentido. Lembrando também que Alexandria, a capital da onde ela governava, afundou boa parte dela. Então, muita coisa se perdeu nesse quesito também. E talvez o fator mais importante para a criação do mito da Cleópatra. A história dela foi contada pelo inimigo. A história da Cleópatra foi contada pelos romanos, que não gostavam dela nem um pouco. Então, muito do que se escreveu sobre ela após a morte dela tem sim uma questão tendenciosa para o negativo, porque esses homens que estavam escrevendo a história dela não gostavam dela. Ela era a inimiga, ela era a meretriz egípcia, ela era aquela que tinha tentado destruir a nação romana. Ela começa nos situando em relação à descendência da Cleópatra, de onde ela veio, de onde a família dela veio. A família da Cleópatra era grega macedônica. O antepassado dela era general de Alexandre o Grande, e quando Alexandre o Grande morre, esse general reclama para si as terras do Egito e instala no Egito a dinastia ptolomaica. A partir daí, a família ptolomaica vai governar, e a Cleópatra está inserida nesse contexto, e é uma família que tem certas peculiaridades. Em primeiro lugar, os Ptolomeus só casavam entre si. Irmão com irmã, tio com sobrinha, todo mundo ali se casava entre si. Isso tem algumas razões para acontecer. Primeiro, que mantinha a linhagem pura, não existia nenhum atravessamento naquela linhagem, se tornava dessa forma uma linhagem real, de sangue único. E em segundo, porque se você casa entre si, você diminui o risco de que as suas terras sejam divididas por quaisquer conflitos. Se você se casa com alguém do outro lado do Nilo e dá algum problema, daqui a pouco você está separando os territórios. A família da Cleópatra não era nenhuma família assim que vivia em paz e harmonia. Era uma família que mãe matava filho, filho matava a mãe, tio matava a sobrinha, sobrinha. Era uma coisa assim, Os Ptolomeus tinham dentro de si essa vontade, essa busca por poder, e se alguém se impusesse no caminho, assassinato. Isso era muito comum. Cleópatra cresce nesse ambiente, E isso depois vai ser reproduzido com ela e os seus irmãos lá na frente. Não muito diferente, se você cruzar e for para Roma, lá também o pessoal meio que está se matando, pelo poder. Então, era meio que um geral ali, Quem brigar pelo poder era muito comum e assassinar
o seu parente para conseguir o poder era mais comum ainda. Então, a Cleópatra estava inserida na minha realidade em que ou você mata ou você morre, seja mais esperto que o outro. Ela recebe uma educação grega, uma educação muito privilegiada, ela aprende desde pequenininha a governar, ela vem de uma família, os Ptolomeus têm mulheres governantes, as mulheres tomaram o poder em mais de um momento dentro da dinastia ptolomaica, então ela sabe que ela está sendo preparada para o possível trono. Né? Ela sabe que isso pode vir a acontecer com ela. Desde pequenininha também ela sabe que o Egito tem uma relação estreita com Roma, o grande caçador, a Roma que conquistava territórios o tempo inteiro. E é uma relação um pouco conturbada. Roma evita entrar no Egito, invadir o Egito através de um acordo feito com o pai da Cleópatra. O pai da Cleópatra paga tributos a Roma para não ser invadido. Então, a Cleópatra aprende desde cedo que o inimigo é o inimigo, mas o inimigo também é o seu aliado. Então ela sabe que Roma é um inimigo de certa forma, mas também se você não tiver Roma ao seu lado, Roma te invade. Então ela sabe que a linha de poder entre ela, o Egito e Roma é muito tênue e ela tem que ter muito cuidado. Então desde pequenininha ela também está dentro dessa situação. Ela sabe que Roma sempre vai estar nos seus calcanhares. E o grande contato que ela vai ter com Roma vai ser com Júlio César, quando ela tiver 21 anos de idade. Cleópatra está o quê? Brigando com o irmão que exilou ela, que é a cabeça de Cleópatra, né? Já estão brigando ali pelo poder. E Júlio César desembarca em Roma com esse pretexto de fazer as pazes entre os dois irmãos Ptolomeus, porque um Egito instável é ruim para Roma. Aí começa a questão dos mitos, né? Como Cleópatra teria chegado até Júlio César, aquela questão de que ela se desenrolou num tapete e apareceu para ele bem linda e magnífica. Ali já começa a questão da criação do mito da sedutora, né? Que esses autores romanos vão incrementar depois. Mas a questão é que não se sabe como ela chegou a Júlio César ou não, mas eles acabaram se encontrando e César tomou o partido dela ao invés de tomar o partido do irmão. E essa aliança entre os dois vai fazer com que ela vai eliminar todos os inimigos dela, inclusive o irmão, né? E ela vai se tornar soberana do Egito com o apoio de Júlio César. Dessa união, que a autora deixa bem dito aqui que a gente nunca vai saber se foi uma união por amor ou por dinheiro ou pelas duas coisas, nasce o primeiro filho de Cleópatra. Então o primeiro filho dela, que é o Cesário, é filho do grande Júlio César. Cleópatra, a partir daí, como soberana única do Egito, começa a tentar arrumar a própria casa, porque o pai deixou o país muito estabilizado com esses pagamentos de tributo a Roma. E quando Júlio César a ajuda a concentrar todo o poder em suas mãos, ela sabe que a partir daí ela tem uma tarefa, que é estabilizar o Grande Egito e tentar reestruturar a economia, que está bastante abalada, e ela vai fazer isso. Júlio César volta para Roma para lidar lá com seus assuntos e ela fica no Egito para tentar reerguer a nação. E aí que vem o primeiro grande baque da vida dela, que é o fato de que Júlio César será assassinado em Roma pelo Senado. E aí outra ruptura política vai acontecer lá do outro lado e Cleópatra sabe que mais uma vez vai sobrar para o lado dela. O que acontece em Roma respinga nos calcanhares dela. Duas facções vão surgir lá em Roma disputando poder, um lado com Marco Antônio e um lado com Otaviano. E esses dois homens sabem que o Egito é um grande aliado de poder. E a Cleópatra, lá no seu trono no Egito, rainha soberana, dona de tudo, sabe que em algum momento um daqueles homens vai bater na porta dela. E ela tem que ser muito sábia a escolher qual dos dois ela vai ajudar. Nós sabemos, pela história, que ela vai se aliar a Marco Antônio, o grande general de Júlio César, e a partir daí a história dela, novamente, toma outra guinada. Vou soltar o livro aqui para poder falar mais livremente até, e tá um pouquinho pesado, e essa resenha eu já vi que vai ser um pouco longa. Enfim, a Stacy Schiff, além dela falar dessas relações de Cleópatra com Roma, que são relações muito interligadas e muito constantes, ela vai falar também sobre a Cleópatra no Egito. Os biógrafos de Cleópatra sempre contam a história dela ligada a um homem de Roma. A Cleópatra só existe para os biógrafos romanos enquanto ela está ligada a um homem romano. Então, ela existe enquanto ela é ligada a Júlio César, depois ela existe enquanto ela é ligada a Marco Antônio, e depois ela existe durante seu conflito com Otaviano. Fora disso, ela é só uma meretriz para a historiografia romana. Então, a Stacy diz, não, quem era Cleópatra enquanto Roma não estava enchendo o saco dela, batendo na porta da coitada, né? Cleópatra foi uma rainha, uma governante muito perspicaz, que pega o Egito desestabilizado economicamente e ela sabe que ela precisa reerguer o país rápido
né? Porque o país vai passar ali por algumas secas do Nilo e ela tem que lidar com isso também. A autora vai nos mostrar o quanto o Egito era uma máquina burocrática complexíssima no governo de Cleópatra, para basicamente tudo na sociedade, da pessoa mais simples do mais alto poder, existia um sistema burocrático completíssimo de regras estabelecidas que deviam ser seguidas. Ao mesmo tempo que era um sistema burocrático para evitar corrupção, também era um sistema tão burocrático que as pessoas eram corruptas. E quem é que responde por tudo? A grande soberana, a Cleópatra. Então, é uma máquina que ela é tão complexa e tão gigante que você tem que ser um governante muito esperto para conseguir comandar tudo aquilo. E Cleópatra vai levar o Egito a um dos seus maiores momentos ali nas últimas dinastias. O Egito não era mais o Egito de antigamente, né? O Egito esplendoroso dos antigos faraós, ele tinha passado por uma certa desestabilização, mas Cleópatra consegue estabilizar a terra novamente. Isso é uma coisa muito importante. E é esse Egito estabilizado e riquíssimo que Marco Antônio vai encontrar quando ele for até lá, assim, né, encontrar Cleópatra e pedir ajuda dela. E ela vai oferecer essa ajuda, ela vai ceder essa ajuda. Lembrem-se que ela não pode dizer não a Roma. Roma é uma máquina de destruição, basicamente, e se o Egito se negar, Roma vai mover céus e terra para invadir o Egito. E ela não pode ter a terra invadida naquele momento. Então ela vai aceitar ajudar Marco Antônio. E aí, novamente, a questão do romance dela e do Marco Antônio é um romance que foi muito criado e virou mitológico também, né? Inclusive, ela fala de Shakespeare, que Shakespeare ajuda a estabelecer o mito de Marco Antônio e Cleópatra, que a gente tem até hoje. E também muito pouco se sabe sobre a verdadeira relação entre os dois. Se era realmente um caso de amor, se era um caso de negócios, se era um caso de amor com negócios, era uma mistura, ninguém sabe realmente como era. Mas o que a gente sabe é que eles estabelecem uma aliança política, uma aliança que tem como objetivo Cleópatra fornecer armamento, fornecer estrutura para que Marco Antônio consiga ali manter o seu poder. Ele está lutando contra o Otaviano lá em Roma. Roma está passando por uma guerra civil e ela fica do lado do Marco Antônio. Ela vai ter 3 filhos com Marco Antônio, então isso já nos dá uma pista de que o relacionamento deles era um pouco mais do que apenas uma tratativa comercial, uma tratativa de negócios. Eles realmente tinham alguma coisa a mais entre si. Agora vocês imaginem que se os romanos já odiavam Cleópatra porque ela teve um filho com Júlio César, imagine agora que ela tem filhos com Marco Antônio também. E não só isso, ela está ajudando Marco Antônio economicamente. E a questão da raiva e do ódio por Cleópatra, ele é também um sentimento criado no povo romano, né? Pelos seus superiores, pelos seus senadores, pelos homens que estavam no poder. E isso não tem só a ver com o fato de ela ser a amante do grande Marco Antônio, a meretriz egípcia, a meretriz oriental, enfim. Isso tem muito a ver também com o fato de ela ser uma mulher. Uma mulher numa posição de poder extremo. Vocês imaginem que Cleópatra comandava uma das maiores nações do Mediterrâneo. O Egito era o maior celeiro do Mediterrâneo naquele momento. Ela não só era uma mulher, como ela era uma mulher muito poderosa. Como é que você destrói uma mulher muito poderosa? Você ataca as suas virtudes, você transforma ela numa coisa diabólica. E é aí que começa a nascer aquele mito da sensualidade, da meretriz, né, que começa a ser criada pelos romanos naquele momento. O imperador Augusto, vai ser um dos grandes responsáveis por criar o mito da meretriz sensual que sugou e que conquistou e que enfeitiçou Marco Antônio. Essa é uma questão muito importante. Para os romanos, Marco Antônio não estava com Cleópatra por vontade própria. Ele havia sido envenenado, ele havia sido enfeitiçado por ela. Ela tinha feito isso usando coisas escusas, né? Venenos, que ela era uma hábil manipuladora de venenos. Então Augusto faz uma coisa muito esperta naquele momento, né? Além dele desestabilizar Marco Antônio em campo, na guerra, ele desestabiliza a moral de Marco Antônio e Cleópatra dentro de Roma. E a moral naquele momento é tão importante quanto a guerra física. A derrota de Marco Antônio nessa guerra contra Augusto, e a autora deixa isso muito claro no livro, tem muito a ver com os defeitos dele também. Mas, para a historiografia, Marco Antônio perde a guerra por causa de Cleópatra.
ela é a responsável, é por causa dela que as coisas dão errado, enfim, a culpa recai toda sobre ela. Por que não sobre o Marco Antônio? Porque o Marco Antônio é romano. Ele é o inimigo do Augusto, ele é, mas ao mesmo tempo ele é romano, ele é um irmão. Então, tudo que pode vir a dar errado na vida dele e na batalha dele contra Augusto é sempre culpa da Cleópatra, ela é o grande bode expiatório. O imperador Augusto, né, se durante os últimos momentos, os últimos anos de Cleópatra, ele já vinha trabalhando com a imagem negativa dela, após a morte de Cleópatra, ele vai tornar isso ainda mais incisivo, né? Os seus eruditos, os seus pensadores, os seus filósofos vão continuar criando essa imagem da Cleópatra como a inimiga. E uma coisa muito importante e que vai entrar para o mito de Cleópatra. Eles desvirtuam todo o poder dela para a sua sexualidade. A partir daí, a Cleópatra se torna uma criatura sexual, que ela conseguiu tudo através disso. Não porque ela era inteligente, não porque ela era hábil, não porque ela ela é muito perspicaz em relação a todos os assuntos. Não, era porque ela era uma mulher e, sendo uma mulher, o único jeito dela comandar e controlar as coisas era sexualmente. E esse mito da Cleópatra sensual e sexual vai persistir, vai ser escrito e reescrito, escrito de novo, até chegar aos nossos dias, até chegar à cultura popular e à imagem que geralmente a gente tem sobre ela. E a Stacy rebate, né, essa questão da figura mitológica, fazendo com que a gente perceba o seguinte: foram 22 anos de reinado de Cleópatra. Ela reinou durante a maior nação do Mediterrâneo durante 22 anos. Ela reergue o Egito, ela restabelece o Egito, ela reorganiza a economia, ela torna o Egito uma economia estável novamente durante todo esse tempo. A riqueza do Egito aumenta consideravelmente, tanto é que ela vai dar os fundos para a guerra do Marco Antônio, porque ela tem esse dinheiro, ela tem essa riqueza dentro do Egito. Então, a gente não pode esquecer que uma mulher que governa o Egito durante 22 anos de forma tão absoluta e tão competente era muito mais do que uma mulher sensual que ficava deitada num divã seduzindo homens romanos a seu bel prazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Cleópatra, uma biografia da Stacy Schiff. Eu sei que eu falei pouco nesse vídeo, falei pouquinho, mas eu tenho percebido que eu tenho uma tendência a falar mais quando eu gravo resenhas de biografias, porque eu fico muito envolvida com as histórias. E, enfim, essa foi um dos melhores livros que eu li esse ano, realmente um livro muito bacana, um livro que me trouxe realmente uma nova visão sobre essa figura quase mitológica, que a gente transformou num mito da cultura popular. E eu acho que é muito bacana a gente voltar para esse livro, para essa história e tentar, da mesma forma que a autora tentou, resgatar a mulher Cleópatra além do mito Cleópatra. Vou deixar link para o livro aqui embaixo no box de descrição para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Cleópatra da Stacy Schiff. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.